Tudo se fez para tirar o catecismo das crianças e fazê-lo desaparecer da escola. Voltemos ao catecismo, para reaprendê-lo, ensiná-lo aos nossos filhos, aos nossos criados, e, se tivermos que vagar alguma inteligência, devemos ter em nossos corações ao menos uma centelha de amor por Jesus e de zelo pelas almas. E assim, tornemo-nos catequistas. O liberalismo invadiu o grande número de católicos modernos. Ele quer a oração em particular, tem antipatia pela oração em comum, como se a participação no mesmo dever de religião talvez nos devesse envergonhar. Não esqueçamos nunca, se a sociedade deve a Deus homenagens públicas, pois se constitui um corpo moral pelo próprio Deus, e se o primeiro dos deveres é a oração em público, a família, ainda mais diretamente criada por Deus e constituindo a sociedade pela multiplicação de si mesma, não pode e não deve abster-se de honrar a Deus como família. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Padre, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nosso Pai Seráfico São Francisco, rogai por nós. Todos os santos da Ordem Terceira Franciscana, rogai por nós. Em nome do Padre, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, caríssimos irmãos, vamos continuar com a formação para os membros da Ordem Terceira Franciscana, utilizando o livro do Padre Gimé, o Espírito da Ordem Terceira. Estamos no capítulo sobre a fé esclarecida. Na outra conferência tratávamos sobre como a fé católica é exigida por parte do Terceiro Franciscano, e vamos continuar lendo o que nos diz o Papa acerca disto. É proibido admitir-se um membro do qual não seja notória a exata prática da fé católica e provada a sua submissão à Igreja Romana e à Sé Apostólica. Se Leão XIII não fala em termos formais de exame de fé, exigido no texto de São Francisco, se já se caiu em desuso tal exame em certos lugares, onde há outros meios de se conhecer e provar a convicção dos postulantes a respeito da fé católica, não deixa de ser verdade que, em todos os textos, está mencionada a necessidade de ter o terceiro noções suficientes de sua religião, exatas e conformes com a santa doutrina e as tradições da Igreja Romana. Esta condição não será realizada se não houver convicções religiosas. Assim também, a convicção pressupõe a reflexão assídua, e a reflexão pressupõe o estudo, como a chama pressupõe o seu alimento. Sim, de fato, se alguém quer deixar uma vela acesa, se supõe que esse fogo vai ser alimentado pela cera, não é? Sim, de fato. Mas que alimento dar à nossa fé? Em sua Constituição Misericordes Dei Filhos, Leão XIII proíbe aos terceiros qualquer leitura que lhes possa fazer mal. Eles não devem consentir que entrem em suas casas jornais, livros, etc., que possam afetar de algum modo a virtude, e deverão proibir essas leituras a seus subordinados. É verdade que o espírito não pode jejuar, tem uma atividade e uma necessidade de conhecimento e de distrações que é preciso satisfazer. O que pôr no lugar desses livros e jornais medianos, ímpios, desses romances, desses livros que atacam a fé com fúria, revistas em formato grande ou pequeno que blasfemam aquilo que ignoram? Simples. Coloquem-se leituras recreativas, sem dúvida, leituras divertidas que não atacam a fé nem os costumes. Mas sejam também leituras substanciais, capazes de alimentar as nossas crenças
e de nos sugerir a palavra oportuna para dissipar tantos preconceitos que às vezes se nos deparam no caminho. Também para fazer calar tantas blasfêmias que têm campo livre, porque não se sabe refutá-las. Repassemos o nosso catecismo, o livro de ouro, onde, segundo o pensamento de Bossuet, a sabedoria eterna transformou-se em leite para sustentar os filhos. Façamos a leitura dele uma vez ou outra. Tomarão corpo as nossas noções religiosas, às vezes confusas. Ele as consolidará. Tudo se fez para tirar o catecismo das crianças e fazê-lo desaparecer da escola. Voltemos ao catecismo, para reaprendê-lo, ensiná-lo aos nossos filhos, aos nossos criados, e, se tivermos que vagar alguma inteligência, devemos ter em nossos corações ao menos uma centelha de amor por Jesus e de zelo pelas almas. E assim, tornemo-nos catequistas. Ponhamo-nos às ordens de nossos vigários, de nossos pastores, para levar o ensino do catecismo ao casebre do pobre, à oficina, às águas furtadas, por toda parte onde houver ignorância para se instruir, uma primeira comunhão para preparar, obstáculos a afastar, etc. Oh, como essas palavras do Espírito Santo servem para os catequistas de nossos dias em toda sua força consoladora. São as palavras tiradas de Daniel. Os que tiverem ensinado a muitos o caminho da justiça, estes luzirão como as estrelas por toda a eternidade. Temos tempo a nosso dispor e suficiente cultura intelectual? Estudemos em nossas horas sérias, sobretudo aos domingos, sendo o catecismo comentado e argumentado, para que se alarguem os horizontes de nossos conhecimentos, e crescerá então em nós a fé, ao espetáculo das suas encantadoras belezas, das admiráveis correspondências com que nossas aspirações e nossas necessidades se satisfazem. Leiamos com amor o Catecismo do Concílio de Trento, que é a exposição clara, completa e magistral da doutrina católica. Perguntemos a um padre esclarecido, aos nossos pastores, a um homem sério, quais outros livros estão ao nosso alcance, para que melhor possam nos servir para aprofundarmos em nossa fé. Sobretudo, é preciso ler o Evangelho, pois ele deve ter o lugar de honra em nossas meditações e em nossas leituras. Peçamos ao Espírito Santo que nos abra o entendimento, que nos inflame de amor pelo belo e pela verdade, que decorrem desta fonte. Possamos, interrompendo a leitura, exclamar: "Oh, como é belo! Oh, como é bom!" Tantas vezes fazemos essa exclamação diante de um quadro que nos encanta, ou quando uma harmonia nos faz exultar de prazer. Oxalá pudéssemos sentir as mesmas alegrias e experimentar a mesma admiração ao ler as Sagradas Escrituras, carta divina que o céu mandou à terra, disse um Santo Padre, para entrevermos a Deus. Porque tudo que está escrito, para o nosso ensino está escrito, a fim de que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança, segundo de São Paulo aos Romanos. Os primeiros cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, e nós ouçamos, pois, assiduamente a palavra de Deus que nos é dispensada pelo ministério dos padres. A fé transmite-se pelo ouvido, disse São Paulo. A palavra divina anunciada do alto de nossos púlpitos cristãos, qualquer que seja sua forma ou merecimento humano, é o veículo da doutrina angélica, o meio de renovar e de fortalecer as nossas convicções religiosas, meio ao alcance de todos, tanto do ignorante como do sábio, do pobre como do rico. Um bom comentário que penso ser útil aqui, Santo Nosso Pai São Domingos de Gusmão, em certo momento, falando sobre a meditação, no seu livro do Tratado sobre a Vida Espiritual, ele nos comenta que enquanto lemos, enquanto meditamos, é muito bom às vezes parar, né?
não só meditar aquilo que lemos, principalmente na Sagrada Escritura, mas elevar o nosso pensamento a nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. Então lemos, meditamos e em nossa imaginação trazemos a nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. Nós sabemos com que devoção ouvia o nosso seráfico Pai esta palavra. Escreveu-se de Santa Clara que ao ouvi-la, colheria ela rosas nos espinheiros. Sigamos seu exemplo. Seja ouro ou seja barro, o cano, dizia nosso irmão Santo Cura d'Ars, é sempre água igualmente boa que ele conduz. Isso quer dizer que a palavra do Padre tem sempre direito à nossa veneração e à nossa docilidade. Seja ela simples, vulgar, sem arte, até defeituosa no ponto de vista humano, gramatical, a verdade divina digna-se encarnar-se de qualquer modo sob as roupagens da impotência humana. Dizei-me se desprezais a Jesus, sob o pretexto de que ele está completamente oculto sobre as aparências do pão e do vinho na Eucaristia, para dar-se a nós de modo mais íntimo, fazendo-nos, todavia, passar pela provação da fé? Antes, pelo contrário, porque Jesus Cristo na Eucaristia fez o nada, se ouso dizer, ele fez o tudo, ele se fez tudo para nós. Deve nos encantar então todo este amor. Assim, respeitemos a palavra do Padre, apesar dos possíveis defeitos da forma, porque é sempre e será sempre o invólucro da verdade divina. O terceiro de São Francisco deve ser, por excelência, o bom paroquiano. Não deve ir atrás dos sermões da moda. A prédica, a simples prédica da freguesia, deve ter para ele uma atração que os anos não diminuam. Quanto mais simples e austera for a palavra de Deus, melhor entrada terá em sua alma, aí deixando impressões mais duradouras. Deve assistir, se puder, ao catecismo de perseverança. Será o meio de edificação das almas, de tornar a aprender aquilo que tanto se esquece ao contato do mundo e seus preconceitos. De saber melhor o que deve ensinar aos outros em muitas ocasiões, aos filhos, aos criados, a todos os que a divina providência confiou à sua solicitude. Não se esqueça de que as almas vulgares são levadas só pelas aparências e pela forma. São atraídas pelo disfarce e pelo exagero. As grandes almas, pelo contrário, preferem a naturalidade e as coisas simples. Assim, compreendamos a palavra de Deus e formemos juntos uma legião de cristãos sérios, convencidos, esclarecidos por essa religião forte, que não deve ser diminuída por devoçõezinhas, boas no fundo, mas que por mal entendida piedade são preferidas à religião sólida e essencial. Acrescentarei por uma reflexão mais. Algumas almas há que nunca poderão senão ter fé do coveiro. Gente sem descanso, sem instrução, sem tempo, e que pode apenas seguir o que lhe foi ensinado. Gente que é incapaz de analisar a luz divina que há por cerca. Há alguns anos apenas, tinha sido condenado à morte um humilde cristão de Cochinchina por não querer trair sua fé. Os pagãos zombaram da sua ignorância e incapacidade em responder às questões que se lhe faziam contra a natureza de seu Deus, e da sua obstinação, sobretudo, em querer morrer por um Deus que ele não sabia definir. Ele respondeu: numa família onde são numerosos os filhos, tem alguns a inteligência desenvolvida, outros apenas estão na adolescência. Outros ainda há que são muito pequenos, mas todos amam ao Pai, apesar de não o conhecerem todos igualmente. O mais velho saberá dar informações sobre a sua pessoa, sobre o seu caráter, sobre os motivos que tem de amá-lo. Quanto aos mais pequenos, até ignoram o seu nome. O que sabem é que ele é o Pai que os ama, e é por essa razão também que lhe retribuem o amor,
confiando nele com uma ternura nunca enganada. Sim, Deus é fiel à sua palavra, e para exaltar os humildes fará milagres, quanto for necessário. Mas o provérbio, ajuda-te que Deus te ajudará, sempre será a lei geral, e o orvalho do céu não dispensará nunca o lavrador de dar à terra o suor de sua fronte. Assim, pela força da fé e pelas convicções firmes sempre renovadas, deve ser o terceiro, a exemplo dos primeiros fiéis, o homem refletido. Mas essa reflexão ele a deve exercer não somente sobre o dogma, nas medidas de suas faculdades intelectuais. Deve também, sobretudo, exercê-la no tocante à moral, e falando mais claro sobre a sua consciência individual, onde existem já por intuição todas as prescrições da lei divina. São Francisco exige que os seus filhos façam todos os dias o exame de consciência. Ele quer que todos os dias se ponham em presença de Deus e de si mesmos, que furtem um instante às ocupações da vida e ao turbilhão do mundo, para se examinarem sobre a grave questão que deve ter a primazia sobre todas as coisas, a salvação. Quem em nossos dias procura refletir em proveito de sua alma? Quem considera na prática sua alma de alguma importância? Ela, entretanto, que domina todas as coisas e só é dominada por Deus? Só se cuida do que está patente, só se concebe o que entra pelos olhos. Voltemos ao exame de consciência. É preciso fazê-lo todas as noites sob as vistas do crucifixo, antes de terminar o nosso dia e irmos descansar. Não nos contentemos só com orações de viva voz, que às vezes não dão a Deus nada mais do que nós mesmos. Penetremos pela reflexão no mundo da fé. Organizemos a nossa vida tendo em vista a Deus e a eternidade. Não nos queixemos dos poucos instantes que é preciso dar todos os dias para este negócio grave. O exame de consciência nos leva aos pés daquele que sonda os corações e as entranhas, que julga as justiças, que julgará os vivos e os mortos. O exame de consciência nos faz prescrutar o nosso coração, desvendando os nossos pecados, fraquezas e tendências. Assim, nos presume contra as surpresas da morte súbita, nos alenta e nos dispõe a todos os sacrifícios. Nos lembra praticamente as verdades últimas das quais disse o Espírito Santo. Em todas as tuas obras, lembra-te dos teus novíssimos, e nunca jamais pecarás. Concluímos o terceiro capítulo do nosso livro, que tratou sobre a fé esclarecida, e iniciamos aqui o capítulo 4, a volta ao espírito de oração. O espírito dos primeiros cristãos era um espírito de oração. Tinha-se conformado com esta recomendação o apóstolo aos Efésios: enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós mesmos em salmos, em hinos, em canções espirituais, cantando e louvando ao Senhor em vossos corações. Conta-nos Tertuliano que os primeiros cristãos tinham por hábito rezar de joelhos, que desempenhavam esses piedosos exercícios 3 vezes por dia, a terça, a sexta e a hora nona, que rezavam com mãos estendidas em forma de cruz, selando com o beijo de paz a oração que termina com a palavra Aleluia. Aqui um pequeno comentário. Hoje em dia podemos trasladar essa oração como ao Ângelus, né? A hora tércia, a hora sexta e a hora nona, na verdade, seriam equivalentes hoje a 9 da manhã, meio-dia e 3 da tarde. Mas podemos transferi-la pelo Ângelus, não é? 6 da manhã, ou quando nos despertamos, ao meio-dia e às 6 da tarde. Ademais, aqui se comenta que rezavam de joelhos. Ora, aqui não é nenhum sacrifício para nós ficarmos 3 minutos de joelhos também, imagino. Não é? E rezando em forma de cruz, com mãos estendidas. Isso me lembra lá no México,
que é comum ver muitas pessoas que durante a ladainha de Nossa Senhora rezam com os braços em cruz. É interessante, é uma devoção local lá muito interessante. E nada nos impede de, quando estivermos em privado, fazermos essa mesma devoção. Sentirmos um pouco o que é ter os braços em cruz. Inclusive, Nosso Senhor não tinha somente esta dor de ficar por 3 minutos com braços dessa posição, senão que tinha também cravos fixados em suas mãos, jorrando sangue e atormentando seus nervos. Para nós não será um sacrifício tão grande assim que nos é pedido, não é? Podemos tentar fazer isso também. Sabemos também que nos séculos seguintes iam os fiéis de dia e de noite às igrejas para tomarem parte nas preces públicas de seus padres quando rezavam o divino ofício. Inspirando-se nesses usos primitivos, ele quis perpetuar na vasta família espiritual, como Seráfico Francisco, e impõe a todos os filhos a obrigação de um ofício que tornou muito leve. Quem não tiver tempo nem bastante instrução para adotar o breviário, como rezam os padres e os religiosos, pode rezar o ofício da Santíssima Virgem Maria, ou mesmo os 12 Padre Nossos, Ave Marias e Glórias, que Leão XIII, em sua Constituição Misericordes Dei Filhos, dá como equivalente ao ofício. Reparta pelas horas do dia esta oração da regra, a qual a Igreja confere a dignidade de oração oficial e pública. Que o vosso ofício, qualquer que seja a sua forma, seja a cadeia de ouro que vá prendendo e enlaçando todas as vossas horas e os vossos minutos e as vossas ocupações e distrações e as vossas tristezas e as vossas alegrias, para com elas fazerdes um hino que esteja ainda cantando aos ouvidos de Deus quando vossos lábios já forem calados. Que nunca pelo hábito se torne enfadonho, que a presença de Deus impeça a precipitação e os escolhos da monotonia, que a união com Jesus Cristo o levante até Deus como eco da própria voz e como nuvens de incenso. O século XX é um século que se envergonha da oração, quando ela quer subir do coração para os lábios. A regra franciscana reage contra esse respeito humano que vai secar a graça na sua fonte. Ela prescreve a oração antes e depois da refeição. Foi sempre costume da igreja primitiva, como se depreende das epístolas de São Paulo, onde vemos que todos os que divergiam na questão de saber se tais ou quais alimentos eram permitidos, todos estavam de acordo quanto à ação de graças. Pode-se dizer dos primeiros cristãos que cada uma de suas casas era um templo, cujo pontífice era o pai de família. Para eles, a oração em comum tinha a mesma importância que a mesa em comum. Consideravam a primeira tão necessária como a segunda. Eles bem sabiam que a participação da mesma refeição é o laço que mais une a família. Igualmente, a participação de todos à mesma oração é o segundo mais eficaz e ao mesmo tempo, o melhor salvaguarda da união das almas e dos corações. O liberalismo invadiu o grande número de católicos modernos. Ele quer a oração em particular, tem antipatia pela oração em comum, como se a participação no mesmo dever de religião talvez nos devesse envergonhar. Não esqueçamos nunca, se a sociedade deve a Deus homenagens públicas, pois se constitui um corpo moral pelo próprio Deus, e se o primeiro dos deveres é a oração em público, a família, ainda mais diretamente criada por Deus e constituindo a sociedade pela multiplicação de si mesma, não pode e não deve abster-se de honrar a Deus como família. Ora, a oração em comum é o ponto de encontro de toda a família sob as vistas do Pai Celestial, do qual toda a paternidade toma o nome sobre os céus e a terra. Possam os nossos terceiros introduzir esta oração onde já não é mais conhecida,
restabelecer a sua prática onde deixou de ser usada. Façam isso, entretanto, com o jeito e a doçura que tem o privilégio de tornar leve o jugo da religião. Saibam esperar o momento favorável. Procedendo assim, estarão no espírito de sua regra, e muitos terão merecido do mesmo Jesus Cristo, cujo reino queremos dilatar, interiormente e exteriormente, muitas graças, à custa dos nossos braços e do suor de nossos rostos. Esta oração em comum traz em si a própria recompensa. Faz resplandecer aos olhos dos filhos e dos criados uma luz divina na fronte dos pais e dos amos. Consagra a autoridade, enobrece a obediência, é bálsamo para 1000 dores em comum, é o encanto do presente, presume as almas contra as surpresas do futuro. No coração do moço e da moça que tiverem momentos de fraqueza e de enfraquecimento, produzirá remorsos que talvez um dia levantarão o que estava caído e conduzirá ao bem que antes tinham se afastado. Assim, realizarão os terceiros esta palavra de Leão XIII. Nas suas famílias, devem os terceiros esforçar-se por dar o bom exemplo, na prática dos exercícios de piedade e das boas obras. Mas a mais excelente de todas as orações, a que engrandece e transforma o homem, aquela que o preserva do mal e o conserva no bem, aquela cuja promessa ou apenas lembrança basta para manter sob o jugo da virtude, é a comunhão. Os primeiros cristãos faziam-na todas as vezes que assistiam à celebração dos santos mistérios. E quando previam que não podiam descer tão cedo às catacumbas, ao saírem das assembleias, levavam para o santuário do lar doméstico uma provisão de hóstias consagradas, privilégio tão justamente merecido que a disciplina dos primeiros tempos concedia à sua fé e ao seu valor. Eles podiam desafiar o martírio. Não havia dia em que Jesus Cristo não se desse a eles na intimidade inebriante da comunhão. Não havia dia em que não estivessem prontos a se darem a ele, derramando o sangue ou aceitando o mais cruel martírio. A regra franciscana não se esquece dessas tradições e exemplos. Bem longe disso, impõe a lei da comunhão mensal, e através da letra da lei é fácil adivinhar-se o espírito. A comunhão do mês não é limite para nosso fervor, é apenas limite para nossa tibieza. Comunguemos todos os dias, se for possível. Pelo menos vivamos de tal modo que mereçamos receber todos os dias o divino beijo de Jesus à alma fiel. Foi fazendo-se carne que o Filho de Deus veio assenhorar-se de nós. Nós, ao nosso turno, devemos apossar-nos dele pela carne. Esta carne eucarística, que ao invés da carne humana, vivifica o espírito, é nosso bem e nossa propriedade. O batismo nos dá esse direito. Usemos o mais possível dos direitos do nosso batismo. Comamos este pão dos filhos, e, em nossas mãos, feitas para a luta, ele colocará a espada onipotente para subjugar-nos os nossos inimigos. Jesus se dá a nós pela comunhão, e a comunhão nos vem pela Santa Missa. Ide todos os dias à missa, se não puderdes ir à comunhão. A regra vos obriga tanto quanto as circunstâncias o permitirem. Ah, sim, descei da vossa mansarda, da vossa oficina, dos vossos armazéns ou dos vossos salões, para as catacumbas da reflexão, do afastamento do mundo, da comunicação com Deus, que são as igrejas. Acedei aos convites de Jesus Cristo, que vos chama ao seu Calvário renovado todos os dias, e voltareis depois às vossas ocupações, simples ou grandes, prosaicas ou sublimes, com princípios divinos que divinizarão todas as situações que tiverdes na existência. Ireis, como sempre, para os trabalhos, para a agitação, para toda sorte de privações, mas não estareis sós, pois sereis dois, Deus e vós.
Aqui concluímos o capítulo 4 do nosso livro. Meditamos neste capítulo sobre o espírito de oração que deve ter o terciário franciscano. E, tendo esse espírito em mente, lembremos que Nossa Senhora, a Virgem Santíssima, sempre esteve em oração. Sua vida era meditar e orar. Tudo que ela ouvia de Nosso Senhor, ela guardava e refletia em seu coração. Que possamos imitar a Nossa Senhora e, com o exemplo de nosso Pai Seráfico São Francisco, sermos humildes em nossa oração. Humildes para, primeiramente, fazê-la e colocá-la em prática, bem como nossas meditações. Peçamos então a intercessão de nossos santos patronos da Ordem Terceira, São Luís IX, Santa Margarida de Cortona, para que empreendamos corretamente este caminho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Todos os anjos e santos do Senhor, rogai por nós. Em nome do Padre, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.